Olá, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Estamos aqui, mais uma vez, representando a SEAG, numa palestra, mais uma vez, valorizando o profissional, né? Que é o nosso papel. Meu nome é Rui, para quem não conhece, Rui Adriano Alves. Eu sou engenheiro eletricista, estou conselheiro na SEAG, estou conselheiro pela SEAG no CREA São Paulo. Faço parte aqui da SEAG há alguns anos, não vou dizer quantos anos, senão acabo entregando minha idade aqui. Hoje, o nosso artista principal é o engenheiro Alan. Ele é engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho. Ele vai falar do comportamento das estruturas e o pré-dimensionamento na engenharia civil, vai tirar todas as dúvidas, ele vai explicar para a gente a importância, né, no comportamento, no pré-dimensionamento, o quão é importante toda essa parte de pré-dimensionamento, porque a importância dessa parte, até no custo, né? Hoje a gente não pode mais fechar os olhos para tudo isso. Antes disso tudo, nós vamos passar um videozinho da SEAG. Nós vamos apresentar a SEAG para quem ainda não a conhece. Por favor, pode passar o vídeo da SEAG? A SEAG, nos seus 50 anos de existência, vem representando os profissionais da engenharia, arquitetura, agronomia, técnicos e tecnólogos das mais diversas áreas, junto aos órgãos públicos, prefeitura, estado, órgãos como Corpo Bombeiro, CETESB, Vigilância Sanitária, sempre buscando o melhor profissional, a valorização do profissional. A SEAG é uma das maiores associações do segmento no estado de São Paulo e tem uma grande representatividade no CREA São Paulo, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e representa, obviamente, através da SEAG, todo o nosso município de Guarulhos. A função do CREA é fiscalizar a atividade profissional protegendo a sociedade. E a função da associação é valorizar o profissional. A SEAG hoje participa dos conselhos municipais da cidade, onde ela é chamada para dar opinião técnica referente aos problemas de urbanismo, de sociedade, de desenvolvimento. A importância dela para os profissionais da cidade é muito grande em função das tratativas que nós tomamos, tanto para a melhora dos problemas que nós encontramos, como nossa participação em todas as áreas da sociedade civil. Bom, em 31 de março de 1967, logo que eu saí da Escola Politécnica, nós, uma reunião à noite na Felício Marcondes, criamos a SEAG. E o objetivo era fazer a valorização profissional, né? É que os engenheiros arquitetos tivessem valor perante a prefeitura. Pois havia engenheiros que faziam planta dentro da prefeitura e concorriam com o pessoal fora da prefeitura. Essa valorização profissional nós conseguimos fazer rapidamente, com o apoio do prefeito Valdomiro Pompeu. Os profissionais de engenharia e arquitetura da SEAG têm participação ativa nas grandes questões técnicas de planejamento e organização da cidade de Guarulhos. É uma entidade forte, ouvida em todas as esferas da prefeitura, Câmara Municipal e sociedade civil organizada de nossa cidade. E a SEAG busca a valorização profissional. Para isso, realiza cursos, palestras, treinamentos aqui na nossa sede, com valor isento para os associados profissionais da cidade. É mais um benefício. E a SEAG também promove festas, eventos, confraternizações, tudo isso para ter um congraçamento entre os profissionais, o que também melhora o networking, relacionamento e propicia
condições melhores para os nossos profissionais atuarem no mercado de trabalho. Esta é a SEAG. Venha fazer parte conosco. Ao contratar serviços de engenharia e agronomia, exige a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Professor Alan, é um prazer recebê-lo aqui. E agora eu vou deixar com você, que você é a estrela da noite, né? Você, professor, né? Eu também já dei aula. Maravilha. Eu sei que quando a gente começa a falar, a gente não para, né? Nossa Senhora. Estou até com a água aqui do lado, né? Porque tem que dar uma moladinha Eu também, tá? Eu também. Isso é importante. Assim, realmente, quando o assunto é interessante, é muito dinâmico, né? Então, bastante informação em um curto período de tempo, julgo, né? Mas vamos tentar encaixar. E quando a gente gosta do assunto, né? A gente vai embora. Justo, com certeza. Eu costumava falar para os meus alunos, quando eu falo de engenharia, vocês precisam me dar um pause aí, porque senão eu vou embora a noite toda. Vai embora. Quando vai ver, já passaram 4, 5 horas, né? Você nem sentiu, né? E dar aula, para mim, sempre foi uma terapia. Ah, sim, com certeza. Existe esse lado da terapia também, bem interessante, né? Que você se desliga de tudo, do mundo, né? Você Exato, se no assunto, se envolve, é muito bom. Para mim sempre foi isso, porque enquanto eu dava aula, eu jogava o celular de lado e me concentrava na aula. E é difícil, nos dias de hoje, você pegar um período de 3, 4 horas sem o celular, por exemplo. Sim, com certeza. Para mim servia muito de terapia. Bem, professor, eu acho que na sua apresentação eu esqueci de citar que você leciona no ENIAC. Isso, exatamente. Sou docente no Centro Universitário ENIAC desde 2017, há 4 anos e meio que estou lá. Vocês devem conhecer o professor Guerra, que é o coordenador dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura. Sim, Guerra, parceiro nosso. O ENIAC é o parceiro da associação, sem dúvida. Muito prazer. Sim, inclusive, eu sou vizinho de vocês aqui, eu moro aqui na Vila Rio. Poxa. Moro aqui no edifício Via Alameda, aqui, estou atrás de vocês aqui. Sim. Prazer. Você precisa fazer uma visita para a gente aqui. Sem dúvida nenhuma. Professor, agora a bola está com você. Eu estarei aqui acompanhando o chat. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar no chat aqui, eu estou acompanhando. Maravilha. E no final da apresentação, eu repasso as perguntas para você e a gente faz um bate-bola. Tá, João, então, Rui, muito obrigado. Tá bom, professor, boa apresentação aí. Valeu, muito obrigado. Qualquer coisa eu estou aqui, tá? Tá joia, muito obrigado. Falou, professor. Bom, então, muito boa noite, meu nome é Alan Miranda Pereira, né, mas costumo me apresentar como Alan Miranda, tá? Eu sou engenheiro civil, graduado em 2004, né, vou soltar aqui pela Universidade Cruzeiro do Sul, em São Miguel Paulista. Eu sou nativo de São Miguel, porém, hoje resido aqui em Guarulhos, por conta do trabalho, enfim, fica mais fácil para as coisas que eu costumo fazer aí no meu cotidiano, né? E recém-formado, em 2018, com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, sou atuante no ramo da construção civil desde 1997, quando eu comecei a cursar Engenharia Civil, e passei a trabalhar em uma construtora, recebi uma oportunidade de estágio e assim abracei com unhas e dentes, né? E comecei a gostar cada vez mais da profissão, e assim continuei, e em 2017 recebi a oportunidade, inclusive o convite, né, do professor Guerra, que eu já citei aqui. O professor Guerra, ele é meu amigo de 30 anos, ele é da região aqui também, de São Miguel Paulista, e ele me ofereceu essa oportunidade. No momento, eu havia saído de uma empresa gerenciadora, prestava serviço para a Prefeitura de Guarulhos, inclusive durante 7 anos, né, uma empresa chamada Geribelo Engenharia, é uma gerenciadora, e nós fiscalizávamos obras aqui em Guarulhos. Eu havia me desligado da empresa, apareceu a oportunidade como docente, e assim me apaixonei pela profissão, né? É um prazer estar aqui
demonstrando e trazendo informações referentes a comportamento das estruturas e pré-dimensionamento. Eu vou disponibilizar aqui a minha tela, né? Algo tão importante e tão essencial para o engenheiro civil e para o arquiteto também incluo, já que no ENIAC nós temos lá a escola de construção. Então, a escola de construção, ela abrange engenharia civil, arquitetura e urbanismo, ok? E como diz um dos nossos mentores, ao qual eu estaria utilizando alguns métodos de pré-dimensionamento, o professor Iopanan Rebelo, ele possui alguns livros, inclusive, de pré-dimensionamento, voltados, ele é engenheiro civil, o professor Iopanan, Belas Artes, década de 70, enfim, né, é da velha guarda aí, e desenvolvedor de métodos para pré-dimensionamento. São muito importantes, essenciais, não somente para os engenheiros civis, mas também para os arquitetos, já que a estrutura é a mesma, né, o sistema estrutural é o mesmo, tanto para o engenheiro civil como para o arquiteto, enfim, como dizia o recém-falecido arquiteto Rui Otaki, né, em uma palestra que ele fez a apresentação no colégio, na instituição ENIAC, né, no Centro Universitário ENIAC, há uns 3 anos atrás, aproximadamente, onde ele afirmou, nas primeiras palavras ali na palestra, que o projeto é a obra pronta, ou seja, o projeto não existe no papel, ele existe no papel como uma forma de planejamento, ok? Uma forma de roteiro, como desenvolver o projeto, o que aplicar, quais os materiais, dimensões, ok? Porém, os clientes ou aqueles que vão utilizar os espaços, eles não ocupam o papel, obviamente, eles ocupam a obra pronta. Okay? Então, isso que nós deixamos muito claro para os arquitetos, inclusive, a importância deles conhecerem estrutura, no sentido de sistema estrutural, comportamento das estruturas, análise, e o pré-dimensionamento, de forma a chegarmos em geometria das peças, de forma que o arquiteto possa conceber o projeto arquitetônico, que é o projeto que serve como base para os demais projetos, as demais especialidades, de forma que o arquiteto possa conceber esse projeto, já seguindo dimensões pré-definidas das peças, digo, pilares, vigas e lajes, de forma que este projeto não sofra alterações, não sofra revisões abruptas por conta do desenvolvimento da estrutura, ou do encaixe da estrutura, quando o engenheiro civil toma parte aí dessa questão, ou seja, o desenvolvimento do sistema estrutural. Geralmente ocorre esse tipo de conflito, ou seja, o engenheiro civil, ele se depara com um projeto arquitetônico, ele precisa encaixar a estrutura, e muitas vezes o projeto arquitetônico concebido por um arquiteto que não tem um breve conhecimento que seja de sistema estrutural, né, acaba que o encaixe da estrutura nesse projeto arquitetônico, a compatibilização da estrutura nesse projeto arquitetônico, provoca ou exige certas alterações e revisões no projeto. Isso compromete o produto final, no sentido do cliente, já que o cliente fechou com o arquiteto, conforme o programa de necessidades junto ao arquiteto, o cliente, ele fechou uma certa estética, um certo funcionamento dentro daquela edificação, e de repente, quando este projeto ele retorna para o cliente com a estrutura encaixada, existem algumas alterações que possam comprometer o funcionamento dessa edificação e desagradar o cliente. Isso nós não queremos, né? Então, é exatamente esse tipo de discurso que nós utilizamos nas aulas, principalmente para os arquitetos, já que os arquitetos eles oferecem uma certa resistência em cálculo. Mas os cálculos são tão simples, né? Nós trabalhamos mais com análise, né, da estrutura, não cálculos que estariam aí fazendo parte do dimensionamento racional, que seria o próprio dimensionamento estrutural que o engenheiro civil desenvolve. Ok? Então, muito importante que o arquiteto ele tenha essa boa noção.
os métodos que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, eles nos trazem, né, o pré-dimensionamento das peças estruturais, nos trazendo a geometria das peças. Nós não trabalhamos com o equilíbrio interno das peças, ou seja, dimensionamento, por exemplo, em peças em concreto armado, dimensionamento do aço, distribuição do aço, a bitola das barras de aço que fazem parte, que compõem a peça em concreto armado. Não chegamos a esse ponto. Sim, chegaremos às dimensões geométricas de uma viga, de um pilar, e em termos de laje, espessura, ok? Aplicando métodos oferecidos na bibliografia do professor Iopanã Rebelo, que são os métodos que nós aplicamos lá no ENIAC, para os cursos de Engenharia Civil e Arquitetura. E, claro, antes mesmo do engenheiro civil iniciar o dimensionamento de estruturas, ele deve, sim, passar pelo pré-dimensionamento, ele deve reconhecer as dimensões geométricas das peças. Isso facilita muito para que o desenvolvimento do dimensionamento estrutural seja pleno e mais prático, ok? Então, muito importante. E, claro, hoje em dia lidamos com softwares para o dimensionamento estrutural. Muito importante que o engenheiro civil já saiba, já consiga prever, né, as dimensões médias, vamos dizer, não mínimas, mas dimensões médias, ok, das peças estruturais, de forma que consiga, ou possa, de uma forma mais prática, alimentar o software, né, e, claro, com outras questões técnicas que o software requer, né, como alimento para que ele possa nos oferecer resultados, né? Então, muito importante que o engenheiro civil também se depare com o pré-dimensionamento. Lembrando que esses métodos desenvolvidos pelo professor Iopanã Rebelo, né, ele parte de estruturas já prontas, já definidas, já em pleno funcionamento, e ele desenvolve um sistema reverso, ok? Buscando métodos para o pré-dimensionamento, considerando estruturas já prontas. Então, ele fez o levantamento referente a inúmeras estruturas já prontas, até chegar em um resultado dos métodos muito interessantes, por sinal, ok? Então, vamos lá, vamos começar ali dos primórdios da estrutura, né, falando um pouco sobre o comportamento da estrutura, como nós podemos analisar a distribuição das forças, e assim depois eu venho e apresento para vocês os métodos, e nós realizamos ali uma prática, enfim, uma aplicação, né, é interessante que esses métodos possam ser aplicados, né, e lá no final dessa apresentação, eu ofereço para vocês a bibliografia, ou seja, as referências bibliográficas, né, ou seja, os 2 livros, os principais aí que nós utilizamos, que eu utilizo no curso de Engenharia Civil e Arquitetura lá no ENIAC, ok? E quanto à apresentação que está sendo disponível aí disponibilizada aí para vocês na palestra, depois eu converso com o Rui, né, para verificarmos de que forma que eu poderia estar disponibilizando essa apresentação para vocês em PDF, ok? Aí nós verificamos isso mais para o final lá da palestra, ok? Então, continuando aqui, né, aqui nós temos o título, lá no final da palestra, também no final da apresentação, eu digo para vocês, essa estrutura que está ao fundo aqui, muito interessante, toda em madeira, né, nós conversaremos mais no final, aí eu mostro para vocês, né, onde fica, do que se trata essa estrutura, ok? Qual é o escritório que desenvolveu também esse sistema estrutural tão interessante que está ao fundo aí da nossa apresentação, ok? Então, seguindo, deixa eu colocar aqui. Legal. Bom, então, para nós começarmos a falar sobre estrutura, é muito interessante que nós tenhamos, né, como muito frisado e muito fixo em nossas mentes, o conceito de direção e sentido, né, já que as forças que correm pela estrutura, elas dependem dos vetores, né, os vetores de direção e sentido, isso é muito importante, ok? E muitas vezes os profissionais, os técnicos, eles acabam confundindo, né, o que é direção e o que é sentido. Então, muito importante que nós possamos aí deixar claro a diferença entre esses 2 termos, né, e claro que os 2, eles caminham juntos aí, né, um não vive sem o outro na realidade, né. Então, sendo um pouco mais direto aqui na abordagem referente à direção e sentido, vamos diretamente para o exemplo que está aqui mais na última frase, né, olha lá. Como exemplo, 2 aviões, sendo um deles realizando a rota São Paulo-Rio,
e outro na mesma rota, Rio-São Paulo. Podemos até utilizar a rodovia Dutra, turma. Nós somos aqui de Guarulhos, né? Transitamos muito pela rodovia Dutra, né? BR-116, aí o trecho aqui entre São Paulo e Rio-São Paulo, né? Poderíamos até utilizar a rodovia Dutra mais fácil, mais prático do que a rota dos aviões. Então, rodovia Dutra, vamos colocar, né? Rio-São Paulo e São Paulo-Rio. Ou seja, a direção em que um veículo qualquer faça nesta rodovia, né, já digo, direção, será sempre a mesma, ou seja, as mudanças de direção provocadas pelas curvas serão praticamente sempre as mesmas. Então, podemos deixar claro que, em termos de direção, né, os veículos estão praticamente transitando em uma direção horizontal, ok? E temos a questão do sentido. Aí sim que entra a diferenciação entre direção e sentido. Então, nós estamos rodando, né, transitando pela rodovia Dutra, tá? Na direção horizontal, né? E às vezes essa direção ela se altera horizontalmente por conta das curvas, né, dos desvios e tudo mais ali, ok? E o sentido? O que quer dizer o sentido? Aí sim, se nós saímos de São Paulo, pegamos e tomamos a Dutra como um caminho, né, com a intenção de chegarmos ao Rio de Janeiro, então nós estamos transitando na rodovia Dutra, sentido Rio de Janeiro. São Paulo, saindo de São Paulo, sentido Rio de Janeiro. E caso, numa circunstância, estaremos aí retornando do Rio de Janeiro para São Paulo, estaremos acessando a Dutra, sentido São Paulo. Ok? Então, podemos concluir nessa questão de direção e sentido, que a direção pode variar horizontalmente ou verticalmente, ou até enviesadamente, né, no sentido vertical, né, transversalmente, ali no sentido vertical, ok? Tá? Essa seria a definição de direção. E o sentido, no caso vertical, para cima ou para baixo. Isso seria o sentido, verticalmente, ok? E horizontalmente, a direção horizontal, para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, enfim. Ok? Então, essa questão do conceito de direção e sentido é muito importante que seja colocada, porque ela é peça fundamental para o entendimento do caminho das forças dentro de uma estrutura. Então, percebam que nós estamos começando dos primórdios mesmo, uma análise referente à direção e sentido, são conceitos tão simples, tão práticos, né, e que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, talvez nós não cheguemos a perceber a diferenciação entre os demais. Muitos ainda cometem o erro de falar, não, direção Rio de Janeiro, direção São Paulo. Não, seria o sentido, né? Se nós escutarmos ali aquela Sul América Trânsito, né, que é aquela rádio que fala sobre o trânsito, então eles sempre estão comentando sobre o fluxo, sobre o tráfego e o fluxo do trânsito aí nas vias de São Paulo. Então eles sempre estão falando, olha, a rodovia Ayrton Senna, sentido bairro. Corretíssimo, corretíssimo. Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, corretíssimo. Ok? Então, esse tipo de relação que faz parte do nosso cotidiano, ou seja, o trânsito de veículos, né? Isso faz com que nós possamos aí absorver melhor essa questão de conceito de direção e sentido. Ok? Pois bem, conhecendo direção e sentido, né, ou recapitulando ou frisando essa informação referente à direção e sentido, podemos continuar com uma outra questão, um outro termo que é essencial e fundamental para a análise das estruturas, que é a força. Na realidade, dentro das estruturas, a força ela é representada pelos pesos, pelas sobrecargas, ou seja, o esforço que é feito na estrutura, que é colocado na estrutura, né, a qual a estrutura é submetida a esforços ali. Então, são as forças, são os pesos, né? Então, basicamente, lendo o texto aqui, né, rapidamente, quando um determinado corpo em repouso passa a se movimentar, ou já em movimento, em uma velocidade constante, tiver sua velocidade e a sua direção alterada, foi aplicado a ele uma força, fatalmente, ok? Então, aqui nós temos os infográficos, né, nos trazendo algumas informações referentes à direção, sentido e força, e como esses três termos são essenciais, importantes, fundamentais para a análise
da distribuição das forças e o comportamento das estruturas, ok? Então, aqui nós temos duas pessoas, né, brincando naquele jogo de cabo de guerra, né, cada um puxando um cabo, tracionando esse cabo, né, em direções aí, na mesma direção, podemos dizer, né, ou seja, direção horizontal, ou seja, podemos observar, né, o posicionamento desse cabo em uma direção, uma horizontal perfeita, ok? Porém, cada um dos dois elementos aí, as pessoas que estão puxando este cabo, cada um em uma extremidade, eles puxam este cabo em sentidos opostos. Um puxa para o lado esquerdo, a força F3, né? E a força F4, o rapaz ali com a camisa vermelha, ele puxa para o lado direito, ou seja, em sentidos contrários. Ou seja, direção horizontal, o rapaz de camisa vermelha, sentido lado direito, aqui para dentro da orientação aqui da exposição aí da projeção, né, do arquivo aí, da imagem, do infográfico, e o rapaz de camiseta laranja puxa o cabo no sentido para o lado esquerdo, ok? E temos aí a representação do vetor de força, ou seja, as forças que estão sendo colocadas aí por cada um dos elementos que tracionam esse cabo, ou seja, o elemento do lado direito aparenta ser um homem mais forte, né, ou seja, a força de 100 newtons é um pouco mais expressiva aí, né, um pouco mais intensa, né, intensidade maior, e obviamente que o rapaz do lado esquerdo, com a camiseta laranja um pouco mais franzino, oferece uma força reduzida, né, no cabo, ok? Isso é muito importante também, intensidade da força. Que no caso das estruturas, né, fazendo ali uma transposição para as estruturas, né, trazendo para as estruturas, que é o foco aqui das nossas análises, ok? São os pesos, praticamente, ok? E temos um outro infográfico com os mesmos dois elementos, porém, desta vez, os dois puxam a corda na direção horizontal, mais uma vez, né, a corda está posicionada em uma direção horizontal, e as duas forças estão sendo aplicadas no mesmo sentido, percebam, eles estão tentando puxar o barco ali, né, aquele barquinho de madeira ali, para a margem, ok? Trazendo mais próximo a eles ali o barco. Então, os dois estão somando estas forças em prol de tirar o barco da água ou trazer o barco até a margem. Ok? As forças são as mesmas, né? Obviamente que, conforme o infográfico anterior, né, que demonstra lá a força do rapaz de vermelho de 100 newtons e do rapaz de laranja de 80 newtons. E as duas forças estão na mesma direção, direção horizontal, e no mesmo sentido, ou seja, os dois puxam a corda para o mesmo sentido, com a intenção de trazer o barco para a margem. Isso ocorre muito nas estruturas, né? Essa questão do trajeto das forças, a somatória das forças, ou a somatória dos pesos. Na realidade, quando nós realizamos a análise das cargas na estrutura, os pesos são todos somados, né? Nós vamos analisar daqui a pouco outro infográfico que nos traz informações referentes ao caminho das forças em uma estrutura, que obviamente funciona por gravidade, né? Eu costumo relacionar muito o caminho das forças dos pesos com o caminho da água em um sistema de captação de água pluvial, né? Então, daqui a pouco nós vamos analisar ali no infográfico, ok? Então, analisando aqui, chegando à conclusão referente às questões voltadas para direção, sentido e força, já estamos preparados para entender o caminho das forças e a importância desses vetores de força aqui, muito bem direcionados e determinando o sentido dessas forças. Isso vai facilitando cada vez mais a análise do caminho das forças aí dentro das estruturas, ok? Então, vamos lá, seguindo. As forças atuantes na estrutura, isso é muito importante nós conhecermos, como eu comentei, né, considerando a estrutura como o caminho das forças, como as forças são distribuídas em uma estrutura, como elas caminham dentro da estrutura. Antes mesmo de nós iniciarmos dimensionamento, nós precisamos entender, né, qual é a evolução das forças dentro de uma estrutura, ok? De uma forma mais prática possível, para depois nós podermos realizar aí os devidos dimensionamentos, ok? A produção dos projetos estruturais.
Tá? Devemos conhecê-las em sua intensidade, direção, sentido, que é o que nós vimos anteriormente, né? De forma a possibilitar uma concepção estrutural coerente. Olha só que interessante, né? O quanto mais coerente possível, melhor, né? O Rui, ele comentou anteriormente referente ao custo, a importância do engenheiro civil e de qualquer outro engenheiro de qualquer outra especialidade, os arquitetos, né? Falando aqui dos ramos aqui relacionados, correlacionados, né? A questão do custo, ou seja, sempre realizar dimensionamento, né, visando a redução de custo. Redução de custo não é retirar material, reduzir quantidade de aço em uma peça em concreto armado, não é isso. Né? Não é tirar, olha, eu tenho aqui 8 barras de aço dentro de uma peça em concreto armado, né, que compõe essa peça em concreto armado, eu vou retirar 2. Isso é economia? Negativo. Se eu retirar essas 2 barras, eu estarei comprometendo a estrutura. E aí eu não terei uma redução de custo, e sim problemas futuros, ou patologias, problemas estruturais que gerarão mais custo. A ideia é um pré-dimensionamento muito bem interessante, né, muito bem desenvolvido, e depois, posteriormente, o desenvolvimento do dimensionamento estrutural, de forma a trabalhar com peças com dimensões interessantes, né, que sejam suficientes para a estrutura e que possamos trabalhar não com peças superdimensionadas, que geram muito custo, que produzem muito peso na nossa estrutura, sobrepesos na estrutura, tornando maiores as peças de fundação, né? Então, essas questões são muito interessantes e importantes para que nós possamos, sim, conservar o custo, garantir lucratividade, garantir produtividade em nossas estruturas. Muito importante, né? O caminhamento das mesmas, das forças para o solo, e o dimensionamento das peças estruturais, ou seja, de certa forma, todas as forças que correm por uma estrutura devem chegar no solo. É o solo que faz o suporte da estrutura. É isso? Então, desde o último pavimento de uma edificação de 3 pavimentos praticamente, que é essa que aparece para vocês agora no infográfico, né? Tá? Desde as forças que correm lá pela cobertura, lá distribuídas lá em cima, né? Aqui em cima no telhado, e que vão correndo, né, pelas peças estruturais. Muito importante que todas essas forças possam chegar nas peças de fundação, seja qual for a tecnologia de fundação utilizada, essas forças devem chegar nas peças de das fundações, e as peças das fundações devem distribuir de forma muito bem organizada, muito bem ordenada, esses esforços para o solo. E, obviamente, que o solo deve estar preparado para receber esses esforços e estabilizar a nossa estrutura, fatalmente. Ok? Então, como funciona o caminho das forças? Muito importante que nós possamos entender. Ok? Então, obviamente que as forças correm por gravidade, né? Como eu comentei, relaciono muito o caminho das forças dentro de uma estrutura com o caminho das águas em um sistema de captação de águas pluviais. Então, vamos supor que essas setas, esses vetores de força, né, com direção e sentido, eles sejam o caminho das águas. Então, vamos supor que essas setas que estão sobre o telhado, né, essas setas sejam uma precipitação, ou seja, água de chuva, né? Elas entram em contato aqui com a cobertura, escoam pela vertente aqui das águas, água furtada, né, das águas do telhado, entram em contato com as calhas, né? As calhas, elas conduzem a água horizontalmente, ok? E horizontalmente com um certo caimento, as calhas, obviamente, pois estamos trabalhando com gravidade, ok? E essas águas, quando correm pelas calhas, elas entram em contato com os condutores verticais, que vão levar essas águas para um sistema de captação no solo, e assim para o devido fim, né? O sistema de captação de águas pluviais público, né? Ok? Então, basicamente, a água correria pelo telhado, correria pelas calhas, né, horizontalmente, e as calhas ofereceriam essas águas para os condutores verticais, ok? Os condutores verticais conduziriam essas águas
né, para o solo, e do solo essas águas seriam conduzidas para o devido fim, para os locais finais aí de captação dessa água. Vamos supor que esses pisos inferiores, né, do primeiro e segundo pavimento, existam também tubulações de captação de água de limpeza, vamos supor, e que elas entrariam em contato com a mesma tubulação vertical aqui, ó, né? Ou seja, cada pavimento contribuiria com uma quantidade de água que desceria por esses condutores verticais, ok? Basicamente isso seriam esses vetores aqui, ó, horizontais, né, e com sentidos diferentes, né? Nós temos vetores para o lado direito e para o lado esquerdo, ok? Então, finalmente chegaria no solo. É uma relação muito interessante, porque as forças, os pesos, também se comportam, se comportam de forma muito parecida com as águas, né, de precipitação dentro de um sistema de captação de águas pluviais. Ou seja, basicamente, os esforços de sobrecarga, de peso, dos materiais, a princípio, né, os materiais que formam as estruturas. Então, por exemplo, temos o telhado aqui e os materiais que formam a estrutura do telhado. Eles também oferecem um peso. Eles pesam também. Então, merecem estar no processo de distribuição de cargas. Ok? O material que compõe as vigas, seja qual for o material, concreto armado, aço, madeira, né? Eles também oferecem peso. Cada material tem o seu peso específico, né, que conseguimos em norma, né, NBR 6120, última revisão de 2019, que nos oferece peso específico dos materiais, ok? Então, todos os esforços que correm pela laje, por uma laje, né, eles são distribuídos a princípio para as vigas, ok? As vigas recebem esses esforços da laje, ok? Do peso próprio da laje e também das cargas que nós chamamos de cargas acidentais ou cargas variáveis. O que são as cargas acidentais e variáveis? São as cargas dos objetos, dos móveis, das pessoas, se for um estacionamento, peso dos veículos, a ação do vento, ou seja, empuxos horizontais oriundos do vento, da ação do vento, também são cargas acidentais. O que seriam cargas acidentais? São cargas que nós não temos condições de chegarmos em valores exatos com exatidão, ou seja, são cargas que variam muito. Então, trabalhamos com estimativa. E essa estimativa de cargas variáveis nós também conseguimos na NBR 6120, última revisão de 2019. Então, todas essas cargas oriundas de cargas acidentais e também as cargas oriundas do peso dos materiais que formam a laje, elas correm para as vigas recebem esta carga, somando, olha só, o somatório das forças aí, turma. O peso próprio das vigas, seja a viga fabricada em concreto armado, aço ou madeira, o peso próprio das vigas também é somado com todas as cargas oriundas da laje. E todas essas cargas são divididas, né, são distribuídas para os pilares de uma forma muito organizada. Em vigas, com a distribuição uniforme de cargas, que são essas setinhas verticais aqui sobre a viga, né, uma distribuição uniforme, né, de cargas, fatalmente a viga, né, de forma muito organizada, ela divide, né, a distribuição dessas cargas em porções iguais para os pilares. E conforme nós vamos descendo para os pavimentos inferiores, né, os pavimentos inferiores funcionam da mesma forma. Os esforços sobre a laje são distribuídos para as vigas distribuem para os pilares. E, conforme nós vamos chegando na base do pilar, conforme nós vamos nos aproximando cada vez mais da base dos pilares, esses esforços oriundos dos pavimentos superiores vão se somando até que cada um dos pilares acaba recebendo um esforço, né, ou seja, um esforço em toneladas ou em quilonewtons, que será depositado nas peças de fundação. E aí sim, as peças de fundação, elas elas necessitarão de capacidade importante para absorver, né, esses esforços e imediatamente distribuir esses esforços para o solo. E o solo, obviamente, também deverá
oferecer capacidade portante, ok? Seja superficial, seja nas profundezas, né? Aí vem a escolha da tecnologia de fundações aí, conforme as sobrecargas e a capacidade portante do solo, que nós conseguimos através dos estudos de sondagem, estudos geotécnicos, ok? Então, basicamente, o caminho das forças, turma, sempre por gravidade, ok? Entendendo direção, sentido, o que é força e como as forças se distribuem em uma estrutura, já temos condições de continuar aqui com o nosso estudo, ok? Então, seguindo, essas próximas projeções aqui são detalhes, os textos, né, nos trazem detalhes referentes às cargas permanentes e às cargas acidentais. A princípio, aqui, são as forças atuantes na estrutura, né? Então, cargas permanentes, basicamente aqui, conseguidas na NBR 6120, última revisão de 2019, ok? A norma brasileira, né? E quem são essas cargas permanentes? Peso próprio da estrutura, que é o peso do material que compõe as estruturas. É o peso próprio da estrutura, o peso de uma viga, o peso de uma laje, e assim por diante. Peso dos revestimentos de piso. Por exemplo, eu tenho a laje, eu tenho uma capa de argamassa, que seria o contrapiso, regularização da laje, e sobre esta regularização da laje eu tenho, vamos supor, um piso cerâmico, qualquer um piso em porcelanato. Todos esses pesos devem estar somados nessa carga permanente e deverão ser distribuídos para as vigas, das vigas para os pilares, dos pilares para as fundações, das fundações para o solo. Basicamente isso, tá? O peso das paredes também, ou seja, cargas permanentes, né, turma? Tudo que estará presente ali naquela estrutura durante toda a sua vida útil, praticamente. Dificilmente retiraremos peças estruturais da estrutura, fatalmente não. Dificilmente tiraremos o revestimento do piso. Há a possibilidade de substituirmos. Ah, eu cansei desse porcelanato, agora eu quero tirar o porcelanato e eu quero instalar um piso quente ali, um piso laminado. Existe uma diferenciação de carga. Claro que o piso laminado ele é um pouco mais leve, né, do que o piso em porcelanato, mas pode existir essa variação. Mas o fato é que sempre existirá um piso ali na jogada, ok? As paredes também, dificilmente removemos paredes, né? Em algumas circunstâncias, sim, removemos parede, né? Ou construímos paredes também. Isso deve ser previsto, né? Dentro do dimensionamento estrutural. Olha, futuramente há a possibilidade de construirmos uma parede sobre esta viga. Então, esta parede no dimensionamento ou no pré-dimensionamento já deve fazer parte do processo todo, tá? Isso deve ser previsto, muito importante. Por isso que é importante o programa de necessidades, que geralmente é o arquiteto e o urbanista que desenvolve esta entrevista com o cliente. Olha, qual tipo de residência você quer? Olha, hoje eu quero uma residência do tipo conceito aberto, tudo aberto, sem paredes. Mas futuramente é possível que eu queira construir uma parede naquele ponto ali para dividir, não sei, eu pretendo ter filhos, então eu quero fechar uma parede e fazer um quarto ali, né? Criar um novo ambiente, ou seja, um novo dormitório. Então, dentro do dimensionamento estrutural, há de se prever esta necessidade de se prever esta parede futuramente, tá? Deve fazer parte de todo o processo. E, finalmente, o peso de revestimentos especiais, como placas de granito, pedras naturais, placas metálicas, entre outros. Sendo que alguns desses materiais de revestimentos especiais fazem parte já da norma NBR 6120, tá? Os que não estiverem, que forem muito alternativos e que não fizerem parte da norma, aí sim nós devemos entrar em contato com o fabricante e buscarmos o peso específico desse material, naturalmente, ok? Ou no site do fabricante, ou na embalagem do material, o depósito de materiais de construção, né? Na embalagem lá tem peso específico por metro quadrado, né? Peso por metro quadrado, né? Em quilogramas força por metro quadrado, geralmente, né? Ou entrar em contato diretamente com o fornecedor. Olha, o fabricante, né? Qual o peso específico do seu material? E esse peso específico entra na conta do cálculo de sobrecargas na estrutura, ok? Então, essas são as cargas permanentes. Aqui eu tenho alguns trechos da norma NBR 6120, tá? Só para nós termos como exemplo, né? E de forma que vocês também possam
estar pesquisando e buscando informação referente a esses materiais. Na circunstância aqui, eu trago uma série, né, de materiais, né, bem abrangente. Isso daqui é só uma primeira parte desta tabela, tem bastante coisa, tem várias páginas, né? Então, aqui interessante, ó, blocos vazados de concreto. Nós temos aqui 14 quilonewtons por metro cúbico. Para transformarmos, né, ou convertermos para quilogramas-força, nós multiplicamos por 100. Então, 14 multiplicado por 100, nós temos 1.400 quilograma-força, ou 1.400 quilogramas por metro cúbico. É o peso, né, de uma parede em concreto, em blocos vazados de concreto, não uma parede em concreto, né? Uma parede em blocos vazados de concreto. Esta conta entra no procedimento todo de somatório das cargas que são aplicadas ali sobre uma estrutura, caso a viga receba imediatamente acima da mesma uma parede, uma vedação, ok? Temos outros materiais, por exemplo, blocos de vidro, blocos de concreto celular, muito mais leve, né, o concreto celular, né? Bem mais leve que nós conhecemos. Bloco cerâmico furado, esse bloco cerâmico furado representaria o tradicional tijolo baiano, né, o que nós conhecemos aí no mercado, que é o bloco cerâmico, ok? Temos aqui mais uma parte, uma continuação, percebam, né, desta mesma tabela, a tabela 5.1, que nos traz peso específico dos materiais. Temos aqui as argamassas, o concreto. Então, por exemplo, um peso específico que é muito utilizado, obviamente, que em estruturas em concreto armado, né, é o peso específico do próprio concreto armado, né, que é representado por 25 quilonewtons por metro cúbico ou 2.500 quilos a cada metro cúbico de concreto armado, né? Percebam como o concreto armado, ele é pesado, né, turma? Por isso que as obras em concreto armado, né, as estruturas em concreto armado, geralmente são, elas nos trazem aquela sensação de peso, né? De contrapartida, uma estrutura em aço, steel frame, né, estrutura em aço laminado, ela nos traz uma sensação de leveza, que as peças são reduzidas e o material aço, da forma que ele é aplicado, ele se torna mais leve fatalmente, tá? E aqui temos o peso específico do concreto simples, né, 24 quilonewtons, né, ou seja, 2.400 quilos por metro cúbico, ou seja, 100 quilos a menos, já que entre o concreto simples e o concreto armado, a diferença, no caso do concreto simples, é a não presença de aço, somente argamassa concreta. Então, percebam como a argamassa concreta ela é pesada. Argamassa de gesso, argamassa de cal, e temos aqui, ó, o peso do aço, né, gira em torno aí de 77 a basicamente quase 79 quilonewtons por metro cúbico, isso na circunstância de estruturas elaboradas em aço, e assim por diante, ok, turma? Todos esses valores aqui, né, servem para que nós possamos calcular, entre outros, né, servem para que nós possamos dimensionar o peso que a própria estrutura oferece para ela mesma e posteriormente para o solo, ou seja, é o peso próprio da estrutura. Nós utilizamos a tabela 5.1 da NBR 6120, ok? E temos aqui, consequentemente, né, as cargas acidentais, conforme eu comentei com vocês, também obtidas na NBR 6120, última revisão 2019, importante, né, turma, essa questão da última revisão, sempre utilizem, né, as versões vigentes das normas, das NBRs, né, consultem lá no site da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a última revisão das normas, né, e profissionalmente, sempre utilizem a última versão, ok? Utilizando todas as revisões que foram feitas, todas as atualizações, muito importante, ok? Já que as normas são grandes manuais de instrução de como nós devemos desenvolver os trabalhos. E todo o trabalho deve estar amarrado às normas, né? De forma que nós possamos justificar o porquê nós tomamos algumas decisões dentro dos projetos. Claro que sempre seguindo as normas, são grandes manuais aí, perfeitos e essenciais para o nosso trabalho. Não são lei, né? Diferente das normas regulamentadoras da segurança do trabalho, que representam lei.
as NBRs, as normas brasileiras da BNT, não são lei, porém, é essencial que o profissional habilitado, profissional sério, faça utilização aí das normas brasileiras, sempre, turma, sempre. Eu falo para os meus alunos, norma, sempre estou citando normas nas aulas, essencial, tá, para um bom profissional, ok? E é isso que nós queremos formar lá dentro do ENIAC, bons profissionais, obviamente, e que isso é importante para toda a classe, né, do ramo, que faz parte do ramo da construção civil, né, fatalmente, tá? Tudo uma coisa amarrada com a outra, uma coisa consequência da outra, né? Então, cargas acidentais, peso das pessoas, né, conforme eu comentei, o peso do mobiliário, ou seja, dos móveis, peso dos veículos, no caso de edifícios garagem, ou garagens pavimentadas, né, em pavimentos superiores, né, em residências ou comércio, enfim, né, edificações comerciais, né, força dos ventos, né, que são muito variáveis, tem um dia que o vento está fraco, outro dia o vento tá forte, existe históricos de intensidade dos ventos, direção dos ventos, dependendo da região, mesmo assim, existe uma variação muito grande, e temos que trabalhar com estimativas, e essas estimativas a NBR 6120 nos traz, né? Peso de máquinas e móveis especiais e cofres devem ser verificados com os fabricantes dos mesmos, ou seja, se eu tenho lá um cofre, né, e a norma não me oferece o peso do cofre, porque é um cofre muito específico, então nós temos que entrar em contato, a intenção, o ideal seria entrar em contato com o fabricante do cofre e verificar o peso daquela peça, e assim tomar este peso como a carga que estará agindo, né, estará solicitando a estrutura naquele ponto ali, ok? Sempre que houver necessidade da mudança de local deste cofre e a estrutura não estiver pronta para receber este peso, reforço estrutural, temos que rever a estrutura, remodelar a estrutura de forma que ela possa receber estas cargas, ok? Então, pois bem, conhecemos aí aqui a tabela 6.1, também da NBR 6120, né, que nos traz aqui a carga acidental referente a alguns tipos de utilização das estruturas, né, ou seja, das edificações. É muito importante isso também, né, que nós saibamos qual é o objetivo de ocupação daquela estrutura. Então, edifícios residenciais, edifícios comerciais, essas cargas vão variando, obviamente que elas estão também em quilonewtons por metro quadrado, ou seja, elas são distribuídas sobre as lajes. Então, as lajes representam área, né? São grandes placas que representam área. Então, a distribuição por metro quadrado, ok? Por exemplo, os dormitórios da residência, nós devemos considerar uma carga acidental de 1,5 kN por metro quadrado, multiplicando por 100, nós temos 150 kg-força por metro quadrado. Quem está dentro desses 150 quilos? Pessoas, móveis, eletrodomésticos, objetos, e assim por diante. E aí nós temos os outros setores da residência aqui, tá? Edifícios residenciais, nós temos as cargas também aqui, né? Ok? Também nessa mesma tabela 6.1. Aqui temos alguns outros itens, ó. Temos garagem, né? Temos ginásio de esportes, hospitais, enfim. Conforme a utilização da edificação, nós determinamos a carga acidental. Lembrando, turma, que esses pesos, essas cargas, essas informações que constam na NBR 6120 são cargas mínimas, ok? Nós devemos tomar como ponto de partida. Podemos oferecer dentro do dimensionamento uma carga maior? Por exemplo, voltando lá na residência, né? Nós temos aqui no dormitório 150 quilos por metro quadrado. Eu sou obrigado a trabalhar com 150 quilos? Negativo. Eu posso trabalhar com 300, 400 quilos, ou seja, prevendo um outro tipo de ocupação naquele dormitório, ou uma carga a mais ali, já prevendo isso, essa possibilidade, eu automaticamente acrescento mais carga, aí eu estimo uma carga maior nesse dormitório. Então, esses valores aqui são todos mínimos, ok? Muito importante que nós saibamos isso, tá? Então, seguindo, já que nós já sabemos como as cargas são distribuídas, e onde nós encontramos esses pesos, né, que serão todos somados
e distribuídos nas peças, né? Importante também que nós saibamos como que as peças elas se comportam quando recebem carga. Ok? Então, as lajes, por exemplo, as lajes representam uma grande placa, né? Então, as cargas são distribuídas em cada unidade de área. O que é uma unidade de área? É 1 metro quadrado. Então, dentro do somatório das forças, nós consideramos essa carga sendo aplicada em 1 metro quadrado de laje. E aí passamos, e as lajes distribuem os esforços para as vigas. Esse é o caminho das forças que nós estudamos anteriormente naquele infográfico lá, né, anterior, tá? Então, as cargas chegam nas vigas linearmente, já que a viga representa uma linha, né, é uma peça linear. Então, as cargas são distribuídas linearmente por cada metro linear de viga, ou seja, uma porção de 1 metro de viga. Essa é a informação que nós utilizamos nesse somatório de cargas. E, finalmente, as vigas elas distribuem as cargas para os pilares. Os pilares estão ali apoiando as vigas, né? As vigas, no caso de uma viga biapoiada, teremos 2 pilares, um em cada extremidade, né? Recebendo as cargas desta viga. A carga nos pilares é uma carga pontual ou concentrada, pelo fato de ser uma peça, né, esbelta e vertical. Então, ela receberá uma carga aqui, será uma carga, a compressão simples, né, que será distribuída axialmente ao pilar, ou seja, na direção do eixo do pilar, né, essa carga, por gravidade, chegará à base do pilar, e lá na base do pilar, essas forças encontrarão quem? As peças de fundação. A carga também é concentrada, tá? Ou pontual nas peças de fundação. Nessa circunstância aqui, uma sapata isolada, tá? Fundação direta. Poderiam ser também blocos de coroamento com estacas. Seria um sistema de tecnologia de fundação indireta, ok? E das peças de fundações, as mesmas distribuem esses esforços para o solo, e o solo, ele contém, né, ele contém todos esses esforços, e aí mantém toda a estrutura equilibrada, tudo isso dimensionável, né, turma? Ok? Então, já havíamos analisado esses caminhos das forças aqui naquele infográfico anterior, né, do edifício de 3 pavimentos, aqui somente para nós fecharmos essa questão da distribuição das forças de acordo com a geometria de cada peça. Laje, viga, pilar e, finalmente, as peças de fundação. Ok? Então, seguindo aqui, algo muito importante e essencial, antes mesmo de iniciarmos os dimensionamentos, é a distribuição das peças estruturais em um projeto. É o lançamento do sistema estrutural sobre o projeto arquitetônico, né, que é o projeto mãe, é o projeto base para as demais especialidades. E isso muitos profissionais apresentam dificuldade. Poxa, onde eu ponho o pilar? Onde vai a viga? Como é que funciona? Ok? Desses livros, né, na bibliografia que eu vou oferecer para vocês aqui no final desta apresentação, né, são livros muito baratinhos. Eu entrei na Amazon hoje por curiosidade e R$70 vocês conseguem pagar nesse livrinho. São 2 livros, né, bem interessantes. E lá existem técnicas e critérios para o lançamento de peças estruturais, ok? Mas, basicamente, por exemplo, ó, nesta edificação, eu tenho aqui um espaço destinado para a escada. Então, aqui, percebam que eu tenho esse X aqui, né, representando um vão livre, não tenho lajes. Então, é um espaço que eu preciso estruturar. Então, eu terei que ter aqui, ó, pilares, ó, P1, P4, P5 e o P2, circundando, né, com vigas, né, ó, tenho a viga 107, a viga 103, a viga 108 e a viga 101, né, então, circundando este vão de escada, de forma a conseguir estruturar bem aqui o meu sistema estrutural, deixar ele equilibrado e estável, ok? Geralmente, nos encontros de vigas, nas arestas, não, nos vértices da estrutura, não nos cantos, vamos dizer assim, né, grosseiramente falando, nos cantos da estrutura, eu coloco pilares também, que são mudanças de direção. Geralmente, quando eu tenho mudanças de direção, né, das vigas, eu coloco os pilares. E os demais pilares eu vou distribuindo conforme a necessidade. Lembrando que, em uma visão de pré-dimensionamento, que nós veremos daqui a pouco,
quanto mais distantes os pilares estiverem, por exemplo, a viga 110, né, ela tem o pilar 8 em uma de suas extremidades e o pilar 6 na outra extremidade, ou seja, uma viga biapoiada, né? Lembrando que nós estamos tratando aqui de estruturas estáticas, ok? Então, é uma viga biapoiada, nós temos um vão aqui de 3 metros, ou seja, a distância entre os eixos do pilar de 3 metros, ok? Então, o pré-dimensionamento da viga dependerá dessa distância entre apoios, nós veremos daqui a pouco, ok? Nós faremos uma breve experiência com esta viga, a viga 104, ok? Que ela tem aí mais ou menos uma distância entre apoios de 4,50 metros, podemos considerar. Temos o pilar 9 e o pilar 10 apoiando as extremidades desta viga, ok? Então, a distribuição das peças estruturais são muito importantes. Eu distribuo os pilares a princípio, né? Geralmente, inicia-se a distribuição das peças estruturais pelos pilares. Depois, nós interligamos esses pilares com vigas, percebam, né? Nós temos lá a viga 105, viga 106, 107, e assim por diante. E, fatalmente, quando nós realizamos esses fechamentos com as vigas, automaticamente, consequentemente, nós formamos os panos de laje, que nós chamamos, panos de laje, que são os locais onde nós vamos instalar as lajes. Nessa circunstância desse projetinho, que é um projetinho pequeno, né, tá? Nós temos apenas um pano de laje aqui. Se, por exemplo, eu soltasse uma outra viga aqui, ó, continuação dessa viga 103 aqui, ó, ligando até o pilar 6, né, a viga 103 passa pelo pilar 4, chega até o pilar 5, e eu continuaria com esta viga aqui até o pilar 6, aí, fatalmente, eu dividiria essa laje em 2 porções, ou seja, eu teria 2 panos de laje, eu teria um pano de laje aqui, né, e teria outro pano de laje desse lado esquerdo. E, obviamente, que aqui onde eu tenho a escada, eu não tenho lajes. Ok? A distribuição dos esforços na viga, por exemplo, na viga 107 e na viga 101, somente carga do peso próprio da laje mesmo, peso das paredes. Não tenho peso de laje distribuindo nessas vigas 107 e 101. As demais vigas eu terei laje chegando, conforme aí a orientação das lajes. Ok? Aqui um outro pavimento, né, desta mesma estrutura, com a distribuição dos pilares, lembrando, né, turma, que é muito importante, percebam, ó, este pilar que nasce no pavimento térreo, que é o pilar 1, ele continua sendo o pilar 1 no segundo pavimento. Ou seja, a peça pilar, ele deve atender desde a última laje até o solo, então ela é uma peça única. Ele possui uma única identidade ali, cada um dos pilares. As vigas não. Cada pavimento tem o seu jogo de vigas e lajes, independentemente do outro pavimento. Um pavimento não interfere no outro. A única interferência que nós temos em termos de peça estrutural entre um pavimento e outro é o pilar, que é um só para atender a todos os pavimentos. Percebam, aqui eu tenho já uma viga 301, né? E antes eu tinha uma viga 101 aqui. Então, são peças diferentes, com dimensionamentos diferentes, né, fatalmente, tá? Seguindo aí, já que sabemos, conhecemos aí brevemente a distribuição das estruturas dentro de um sistema estrutural, depois deem uma lida nesses livros do professor Yopanan Rebelo, né, e ali vocês terão informações sobre critérios um pouco mais avançados, informações um pouco mais avançadas, referentes aos critérios utilizados para o posicionamento das peças estruturais, a distribuição das peças estruturais dentro de um sistema estrutural. Ok? Então, passando aqui agora para os métodos utilizados pelo professor Yopanan Rebelo, que nós utilizamos lá no ENIAC, inclusive para os cursos de Engenharia Civil e Arquitetura, tá? A princípio, o pré-dimensionamento da laje, o que nós buscamos no pré-dimensionamento da laje seria a espessura da laje, de forma que nós possamos calcular o peso próprio desta laje, que será distribuído para as vigas. Então, nós temos aqui 2 possibilidades de laje. Nós temos a laje armada em uma só direção, que apoia em 2 vigas apenas, né, dependendo da direção da laje. Então, vamos supor aqui, neste desenho aqui dessa planta, né, se eu tenho uma laje lançada aqui em uma só direção, vamos supor que seja nesta direção aqui que eu estou com o cursor, né, eu estaria apoiando a minha laje
na viga 303 e na viga 304. É uma laje armada em uma só direção. Eu parto com as peças de laje, ou as armaduras, da viga 303 e apoio lá na outra extremidade, na viga 304. Lajes armadas em uma só direção. E temos as lajes armadas em cruz, ou seja, lajes armadas em cruz. Nessa circunstância, eu teria armaduras na direção aqui, conforme a orientação desta planta, teríamos armaduras na direção horizontal e também na direção vertical, né, ou na direção longitudinal e transversal, formando cruz, né, formando uma cruz, uma malha, né, de armadura, ok? Falando de laje maciça, tá, turma? Estou falando aqui de lajes maciças, concreto armado puro, aí, né? E aí, nessa circunstância de laje em cruz, tanto a viga 303 quanto a viga 304 estariam recebendo ainda a carga, mas também a viga 302 e a viga 301 também estariam recebendo carga de laje. Então, essa é a grande diferença entre laje armada em uma só direção e a laje armada em cruz. E em uma visão de pré-dimensionamento, para nós descobrirmos aí, né, se a laje deve ser armada em cruz ou deve ser armada em uma só direção, temos essas relações aqui, ó, sendo que o L maiúsculo representa o comprimento maior ali, de extensão da minha laje, e o L minúsculo, o comprimento menor. Então, vamos voltar aqui para o nosso desenho. Quem seria L maiúsculo? O somatório aqui de 3 metros mais 3 metros e 15, ou seja, 6 metros e 15 seria o comprimento maior, né? Ou seja, L maiúsculo. E o L minúsculo seria os 4 metros e 35, a dimensão menor aqui da minha laje, ok? Então, partindo para essa relação, quando, né, quando eu pego, por exemplo, partindo do L minúsculo, que é o vão menor, nessa circunstância aqui, 4 metros e 35, eu multiplico por 2, então 4 metros e 35 vezes 2, eu tenho 8 metros e 70. Quando ele for maior que o comprimento maior da minha laje, ou seja, L maiúsculo, eu terei uma laje em cruz. Então, 2 vezes os 4 metros e 35, eu tenho 7 metros, eu tenho 8 metros e 70. É maior do que 6 metros e 15, que é esta dimensão aqui que é representada pelo L maiúsculo? Sim, né? 4 metros e 35 é maior. Ou seja, nessa circunstância, 2 vezes L minúsculo é maior do que o L maiúsculo, então eu tenho uma laje armada em cruz. Na circunstância desta multiplicação da dimensão menor por 2 ser menor do que a distância maior da minha laje, aí eu teria uma laje armada em uma só direção. Então, nessa circunstância aqui, eu tenho uma laje armada em cruz, certo? Já que a minha dimensão menor de laje multiplicado por 2, ela é maior do que a dimensão de aresta, né, maior daqui da minha laje. Ok? Então, essa relação muito interessante para descobrirmos se a nossa laje deverá ser armada em cruz, né, com aquela malha de aço, ou se ela será armada em uma só direção, sempre na direção do menor vão, né, que é o nosso vão mais resistente. Por exemplo, se eu for armar a minha laje em uma só direção, nessa circunstância aqui, eu armaria ela na direção do menor vão, ou seja, a minha laje ela partiria da viga 303, chegaria na viga 304. Nunca no maior vão, é o vão menos resistente, onde a laje vai sofrer mais com os momentos fletores, né, uma distância maior para vencer a laje. Eu teria que aumentar a espessura da minha laje, caso eu optasse por apoiá-la na direção do vão maior. Ok? Seguindo, bom, na laje armada em cruz, agora a nossa missão será encontrar a espessura da laje, de forma que a gente consiga chegar no peso, na carga desta laje, né? Então, a espessura da laje, no caso da laje em cruz, nós utilizamos aqui H, que representa espessura, é igual a 2% vezes L maiúsculo, ainda é o vão maior, L maiúsculo, que é os 6 metros e 15 lá na nossa plantinha. L minúsculo, vão menor, 4 metros e 35, divididos por 2. Então, vamos fazer a continha rapidinho aqui, ó. Então, nós temos lá 6 metros e 15 do vão maior, mais o vão menor, 4 metros e 35, nós temos aí 10,5.
divido por 2 e multiplico por 2%, vezes 0,02. E eu tenho 0,105, ou seja, podemos arredondar para 0,11, né? Ok? Isso quer dizer que nós estamos aqui obtendo, já que utilizamos o L maiúsculo e o L minúsculo em metros, então temos o resultado em metros. 0,11 metros ou 11 centímetros, ou seja, esta laje armada em cruz deverá ter 11 centímetros de espessura. Muita atenção ao que as normas exigem em termos de espessura de laje, NBR 6118, né? Projeto e execução de peças em concreto armado, estruturas em concreto armado. Se for uma laje piso, pelo menos 10 centímetros de espessura no mínimo. Ou seja, esta nossa laje em cruz, ela está ok, nós temos 11 centímetros. Caso esse pré-dimensionamento da espessura da laje fosse menor do que 10 centímetros, automaticamente, uma laje piso, né, automaticamente arredondaríamos para 10 centímetros. Vamos supor se nós tivéssemos chegado em uma espessura de 8 centímetros. Arredondamos para 10, seguindo a norma vigente, ok? E para lajes armadas, aí no caso aqui um exemplo, né, de aplicação, uma laje de 6 por 5, é uma laje armada em cruz, né, fatalmente. Se eu pegar aqui o vão menor, 5 metros, multiplico por 2, dá 10. 10 é maior do que 6, então, laje armada em cruz. Faço a continha aqui, aplico esta fórmula, né, e chego em 11 centímetros. Ok, laje 11 centímetros de espessura, ok. No caso das lajes armadas em uma só direção, a expressão aqui ela é mais simples, 2% do vão menor, né? Então temos uma aplicação aqui, ó. No caso aqui, vamos aplicar aquela regrinha lá, se a laje deve ser armada em uma só direção ou nas duas. Vamos pegar o vão menor, 2,5 metros, multiplica por 2, dá 5. 5 é menor do que 6, ou seja, laje armada em uma só direção. Ok? Então, 2% do vão menor. Olha lá, ó. 2% de 2,50 metros, que aqui ele já está convertendo em centímetros, né? E eu tenho 5 centímetros de espessura de laje, fora da norma. Já puxo essa laje para 10 centímetros de espessura, conforme a norma pede, solicita e exige. Ok, turma? Muito simples, né? Essas fórmulas aqui, fórmulas generalizadas, né? Desenvolvidas aí no método do professor Iopanan Rebelo, que consta nos livros também. Tá bom? A bibliografia. Tranquilo, a laje nós resolvemos. Vamos para o pré-dimensionamento das vigas, então. Muito simples também, turma. Observem esse infográfico. Nós possuímos aqui uma viga biapoiada, né? Nós temos a viga apoiada por 2 pilares. Aqui é a seção transversal da viga, onde nós temos o H minúsculo, que representa a altura da minha viga, e o B minúsculo, que representa a base. Ou seja, estamos tratando aqui de vigas metálicas, tá, turma? A princípio, vigas metálicas, tá? Depois falamos do concreto armado. Vigas metálicas para cargas pequenas, ou seja, cargas pequenas são cargas oriundas de uma residência unifamiliar, onde não recebe muita carga, não tem muitos móveis, enfim. Posso utilizar esse valor de 4% aplicado no vão entre apoios. Daqui a pouco a gente aplica. 5% para cargas médias, ou seja, uma residência que tenha mais pessoas, mais móveis e tal. E, no mínimo, 6% para cargas grandes. Um estacionamento, por exemplo, vai receber muitos veículos e tudo mais. Veículos de carga e tudo mais. Edificações industriais, que recebem máquinas pesadas. Então, vamos seguir aqui a média. 5% do vão. Aplicando aqui na nossa planta, aqui, ó, vamos voltar aqui na nossa planta, neste vão de 4,35 metros, ou seja, o nosso vão, ou L minúsculo, que é colocado ali na expressão, é de 4,35 metros. Então, 4,35 metros vezes 5%, 0,05. E nós temos um resultado de 0,21, aí temos o número 7 como terceira casa decimal, vamos arredondar para 0,22. O que quer dizer isso? Que a nossa viga em aço poderia ter, né, a princípio, uma visão de pré-dimensionamento, 22 centímetros de altura. Ou seja, a nossa viga teria aqui
22 centímetros de altura. Ok? E a base, ela gira em torno de 40% a 60% da altura. Então, a média aqui, entre 40% e 60%, seria 50%. Então, nós temos 22 centímetros. Então, 0,22 vezes 0,5, que é o 50%, nós teríamos uma base de 11 centímetros. Então, o nosso perfil metálico, ele teria 22 centímetros de altura por 11 centímetros de base. Teria uma alma de 22 centímetros aproximadamente, e as mesas do meu perfil com 11 centímetros, em uma visão de pré-dimensionamento. Dessa forma, nós já conseguimos partir aí para algumas tabelas, né, de perfis metálicos do tipo W, né, aço laminado, né, dos fabricantes, e buscar um perfil que melhor se encaixasse à nossa circunstância aí. Por exemplo, nós estamos trabalhando com um perfil com 22 centímetros de altura, então é o W200, tá? Vamos aqui no W200 procurar as dimensões de altura. A altura nós coletamos, né, a informação de altura a partir dessa terceira coluna, D, né? Terceira coluna, D em milímetros. Então, o W200 com 22 centímetros, ó, já encontrei o W200, não, mas aqui é perfil H, né, perfil H. O perfil H, turma, geralmente utilizado em pilares, tá? É um perfil que a seção transversal dele é quadrada, né? Tanto a alma do perfil quanto as mesas têm dimensões muito parecidas em termos de comprimento, tá? E o perfil I, a alma, geralmente, ela é maior, né, mais comprida do que as mesas, formando uma letra I em sua seção transversal, muito utilizado em vigas, né? Então, quando tem a letra H aqui na frente, é que o perfil é H, né? Tá? Então, vamos lá. Um perfil W com 22 centímetros aproximadamente, ou 21 centímetros e alguma coisinha, né? De altura, tá? Temos esse W200 por 31,3, tá? Ó, ele tem 21 centímetros, ou 210 milímetros de altura, e 13,4 centímetros, ou 134 milímetros de base. Aproximadamente serviria para a nossa questão. O que eu faria com essa informação de um perfil metálico oferecido no mercado, um perfil comercial? Eu alimentaria, por exemplo, um software de dimensionamento estrutural com este perfil, alimentaria com todas as informações técnicas necessárias naquele software e verificaria se esse perfil ele me atende na minha estrutura, né? Conforme os resultados obtidos ali no dimensionamento. Ok? Então, esse é o nosso ponto de partida. Na circunstância do arquiteto que está dimensionando, mas desenvolvendo um projeto arquitetônico com a proposta de um perfil de estrutura metálica, ele já tem aproximadamente as dimensões do perfil metálico. Isso é muito importante, que ele já pode projetar e modelar o seu projeto já considerando esse perfil metálico aqui pré-dimensionado. Ok? Interessante, né? E no caso de vigas em concreto armado, aqui na circunstância, muito parecido, né, o sistema de pré-dimensionamento, conforme o método do professor Iopanã Rebelo, porém, com as porcentagens dobradas, ou seja, isso nos leva a concluir que as estruturas em concreto armado são mais robustas, mais pesadas, né, e que o aço ele é mais resistente do que o concreto armado, e tem uma performance muito grande, muito especial, muito interessante, com perfis reduzidos, né? A estrutura metálica é muito interessante, eu gosto muito, né? Sou suspeito de falar. Então, no caso de uma carga média, olha lá, eu tenho 10% do vão, é o dobro do perfil metálico, né? Que era de 5%. Então, naquele mesmo vão aqui, ó, de 4,50 metros, eu aplicar 10% em 4,50 metros, eu terei, fácil, né? Aqui a conta, 45 centímetros de altura, ou seja, a minha viga terá 45 centímetros de altura, praticamente o dobro da altura do perfil metálico, né? Para vocês perceberem que o concreto armado ele necessita de mais material resistente, né? Mais robusto, ali, mais pesado, né? Mais bruto, né? Fatalmente. E a base ela é calculada entre 1/4 e 1/3 da altura. Então, se eu tenho uma altura aqui de 45 centímetros, vamos aplicar 1/3. 45 centímetros dividido por 3, eu teria uma base de 15 centímetros, ou seja,
uma viga de 45 centímetros de altura por 15 centímetros de base. Se eu aplico 1/4 na altura, né, aí eu tenho uma base reduzida, para adaptação em paredes ou em pilares, enfim, né, para ajustar a estrutura ao projeto arquitetônico. Muito importante que o arquiteto conheça essas dimensões das peças em concreto armado, e o engenheiro civil também tem um bom ponto de partida do que é necessário para estabilizar a sua estrutura, ok? Essa é a questão das vigas, né, turma? Muito interessante. Então, vimos laje, né, o pré-dimensionamento da laje, vimos o pré-dimensionamento das vigas, e, posteriormente, né, temos o pré-dimensionamento dos pilares, né? Nós precisamos da geometria de todas as peças estruturais, a princípio, né, para o desenvolvimento dos projetos. Pré-dimensionamento dos pilares, turma, a princípio, nós temos aqui algumas fórmulas generalizadas, né, para o aço, para o concreto armado e até para a madeira, né. Nós necessitamos descobrir, né, sabermos qual a carga que chega em cada um desses pilares. A carga representada por esta letra P, ó. Olha aqui, carga atuante no pilar em quilogramas-força. Nós temos o método das áreas de influência e temos o método de aplicação das fórmulas do equilíbrio estático, né, que é a distribuição das forças na viga e essa distribuição das forças que correm pelas vigas distribuídas para os pilares. Dessa forma, nós conseguimos descobrir aí o peso que corre por esses pilares. Descobrindo o peso que corre pelos pilares, aplicamos nessas fórmulas generalizadas, no caso aqui o pilar em aço, é o peso que corre por esse pilar dividido por 700. Nós chegaremos em uma área de seção transversal, né? E se nós buscarmos aqui, por exemplo, nos perfis H, a área, né, dos perfis, ela está nesta coluna aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona coluna, área em centímetros quadrados. Vamos supor, nós fizemos aqui o dimensionamento, é o peso que corre pelo pilar dividido por 700, certo? E chegamos em uma área de seção transversal do meu perfil metálico de, vamos supor, 55 centímetros quadrados. Então, eu venho aqui e procuro as áreas. Ó, 47 não dá, 29 não, 45 não, 53,5, quase, hein? Quase. Vamos continuar. Opa, 58,6. É maior do que 55 centímetros quadrados. Ou seja, né, vou escolher, a princípio, este perfil H aqui, ó, W200 por 46,1. Ele tem de dimensões, ó, 20,3 centímetros por 20,3 centímetros, é uma seção quadradinha de 20 por 20, tá? Seria um pilar apropriado para a devida carga que chegaria nesse pilar, né? Ok? Então, são fórmulas generalizadas, tá? Isso daqui na circunstância de um pilar em aço. Agora, e no pilar de concreto? Temos duas possibilidades, ou seja, a primeira, onde a área da seção transversal do pilar em concreto, em centímetros quadrados, P dividido por 100. Quando? Para pilares com menos de 4 metros de altura livre, ou seja, geralmente, em edificações, nós temos pilares com 3 metros de altura, máximo, né, um pé direito, né, 3 metros de altura. Porém, aí nós utilizamos esta fórmula generalizada P dividido por 100, para pilares até 4 metros de altura livre. Para pilares com mais de 4 metros de altura livre, pé direito duplo, né, 6 metros, um pilar que vença um pé direito duplo de 6 metros, aí nós utilizamos esta fórmula aqui, ó, P dividido por 80, ok? E chegaremos em um valor de área de seção transversal do meu pilar, ok? Quando eu chego neste valor de área de seção transversal, como eu descubro as medidas das arestas do meu pilar? Se ele vai ter 20 por 20, 15 por 15, né? Aplicando a raiz quadrada sobre o valor da área. Se eu aplico a raiz quadrada sobre o valor da área, eu consigo chegar no valor das arestas, ou as dimensões de geometria desse pilar. Então, por exemplo, vamos supor, estou fazendo a continha aqui na calculadora, se eu tenho em um pilar 20 mil quilos, né, ou 20 toneladas chegando nesse pilar, então 20 mil, né? Por exemplo, é um pilar que não ultrapassa os 4 metros de altura livre, tem 3 metros de altura livre, então eu divido por 100, 20 mil dividido por 100,
tá? Eu tenho 200 centímetros quadrados, eu vou aplicar a raiz quadrada, né? Neste valor, raiz quadrada de 200, e eu terei um número 14,14, ou seja, arredondo para 15. Então, nessa circunstância, eu teria um pilar 15 por 15, um pilar quadrado com arestas 15 por 15 centímetros. Desta forma que nós chegamos em resultados voltados aí para pilares de concreto armado em uma visão de pré-dimensionamento. Tá? Se for a circunstância do pilar em uma seção circular, aí nós aplicamos, ajeitamos ali, né, a fórmula da área da circunferência, né, que é a área igual a π vezes o raio ao quadrado, já que nós temos a área, né, o valor da área, e queremos a área é 200 centímetros quadrados, né? Então, reajeitando aí esta fórmula, nós queremos descobrir o raio, né? Então, o raio é igual a raiz quadrada da área dividido por π, certo? Ok? Então, raiz quadrada da área, que é de 200 centímetros quadrados, dividido por 3,14, eu vou colocar o π aqui, tá? E aí, nós teremos a raiz quadrada e tal, nós teremos um número 7,98, ou 8, né? Esse 8 representa o raio, nós queremos o diâmetro, né, do pilar, né, seção circular. O diâmetro é 2 vezes o raio, ou seja, 2 vezes 8 é 16, eu teria um pilar de seção circular com 16 centímetros. Caso eu fosse trabalhar com pilar em concreto armado, seção circular, é muito comum ocorrer isso. Ok, turma? Muito simples de aplicar estas fórmulas, esses conceitos, esses métodos aqui do professor Iopanã, ok? E, para finalizar, conforme eu comentei com vocês, né, aquela estrutura é uma vinícola, né, ela fica na Espanha, toda em madeira, a estrutura, né, e o mais interessante aqui é que foi utilizada a madeira laminada, né, para criar esses grandes arcos de madeira. A madeira laminada são várias lâminas de madeira coladas, né, e arqueadas, formando uma estrutura muito resistente, e ainda mais o arco, né, que é apropriado para vencer grandes vãos. Tá certo que aqui a sobrecarga nessa estrutura arqueada aqui, ela não é tão agressiva, já que só temos uma cobertura em madeira aqui. Porém, a madeira pesa, a cobertura que faz o fechamento lá do telhado, né, pesa também, ok? Só para vocês conhecerem aí esta imagem que eu utilizei no fundo de cada projeção, tá ok? E aqui, finalmente, eu tenho as referências bibliográficas, são os 2 livros que eu ofereço para vocês aí como referência bibliográfica do professor Iopanã, um deles, Bases para Projeto Estrutural na Arquitetura, da editora Zigurati, e também da editora Zigurati, A Concepção Estrutural e a Arquitetura, ambos livros do professor Iopanã Rebelo, né? Então, como eu comentei, na Amazon, são livros que custam aí, gira em torno de 60, 70 reais, ok? Então, vale muito a pena estudar, ler esses livros em termos de visão de estrutura, comportamento da estrutura, pré-dimensionamento, um material excelente, que traz muita informação importante, tanto para os que estão aí cursando, né, os cursos de engenharia civil e arquitetura, quanto para aqueles que já estão em plena atividade profissional. Digo, por mim mesmo, que ainda mantenho a minha atividade profissional no ramo da construção civil, né, e utilizo muito desses conceitos para desenvolvimento de projetos. Tá ok? Mais uma vez, quero agradecer aí ao Ari, né, que me convidou aqui para desenvolver essa palestra. Foi um prazer muito grande, uma honra poder estar aqui contribuindo com vocês, e também agradecer ao Rui aí pela oportunidade. Muito obrigado aí, Rui. Legal, professor. É sempre um prazer, né, recebê-los e falar de engenharia, passar um pouquinho dos nossos conhecimentos, né? Isso aí. Eu achei... muito bom. Eu achei bastante interessante quando você tocou no assunto, né, de material. Eu Sim. até me lembrou um caso, né, você deve ter conhecimento, né, no material. A gente trazendo aqui até para um caso
o que aconteceu, né? As pontes da Marginal Tietê, quando o pessoal, eu acho que foi na execução, quando o pessoal aumentou a parte de aço e diminuiu o concreto, que nós tivemos problema, que a ponte começou a cair, não foi isso? Sim. Acho que você pode falar com maior propriedade, né, do assunto. Então, na circunstância é o seguinte, quando as pontes que realizam ali a transposição do Rio Tietê, do Rio Pinheiros, né, elas foram ali dimensionadas, concebidas, não havia uma visão do futuro, né, de que nós teríamos uma carga tão grande de veículos sobre essas pontes, de que haveria uma supercarga por conta do trânsito sobre essas pontes. Então, eles imaginavam que a ponte seria para trânsito, passagem, o veículo passaria para lá, para cá, eles não imaginariam que teríamos caminhões com cargas super elevadas, ônibus lotados, e que esses veículos ficariam parados ali sobre aquelas pontes, né? E houve a necessidade, com certeza, de reforço estrutural, fatalmente, porque elas não suportaram, né? São muitos anos. Então, quando o veículo chegou lá na década de 50, 40, que o veículo chegou aqui no Brasil, foi uma coisa assim que todo mundo quis, né? Inclusive, os rios, o Rio Tamanduateí, o Rio Tietê, sofreu muito por conta da necessidade de criação de vias e tudo mais, mas não se imaginava que a coisa seria tão absurda como é os dias de hoje, que não tem mais espaço para os veículos circularem, né? Então, aí houve a necessidade de adaptação conforme as normas vigentes, né? E reforço estrutural, né? Para evitar colapso e evitar acidentes mais graves, né? Fatalmente. Então, algumas pontes ali tiveram que sofrer intervenção, fatalmente, não teve jeito. Não tem jeito, né? Legal, professor. Acho que valeu muito aí. Bacana. E aí eu vou pedir para depois o pessoal da SEAG entrar em contato com o senhor para pegar a apresentação e para quem estiver interessado entrar em contato com a SEAG também. Legal, bacana. E aí pegar a apresentação que até eu vou pedir também, porque bacana. Eu quero também para estudar um pouquinho mais. Com certeza. Muito obrigado aí pelo reconhecimento, pela consideração, Igor. Muito obrigado mesmo. Muito bom. Eu que agradeço em nome da SEAG aí, dos profissionais que assistiram e vão assistir daqui para frente. Sem muito dúvida obrigado. Nenhuma. Estou à disposição. O que precisarem, pode me procurar. A apresentação de hoje aqui está à disposição também, o arquivo em PDF. Daí eu passo para vocês pelo WhatsApp, é um arquivo levinho, então tranquilo. Legal. Obrigado, professor. Obrigado. Isso, imagina. Eu que agradeço. E boa noite. E agora nós vamos assistir o vídeo do CREA, que passa o que o CREA faz com as modalidades da engenharia e as câmaras. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos aí. Muito obrigado, gente. Boa noite. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia,
nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas.
Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a anotação de responsabilidade técnica, a ART. A certidão de acervo técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências. A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O mundo percebeu que é preciso mudar. A engenharia, agronomia e geociências fazem o que é essencial à vida e, com visão de futuro, estão na liderança da retomada econômica. Diante de tantas mudanças, o CREA São Paulo iniciou sua própria transformação para estar cada vez mais próximo aos profissionais e atuante na segurança da sociedade. Faça parte da transformação do CREA São Paulo.